eu vou falar para você a mesma coisa que nós falamos ontem. Essa lembrança... Você não é a primeira. Você não é o único, tá? Que esquece de gravar a aula, né? Imagina. Mas melhor capa do ano, professor. Já... Eu vou começar a adotar essa tática aí do gravar a aula para não me esquecer mais. Deixa eu botar aqui minha canetinha aqui. Online aqui. Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai começar, então, hoje vai discutir o conteúdo sobre nucleotídeos e ácidos nucleicos, tá? Então, a videoaula também já está disponível para vocês assistirem no Moodle. Tem 2 capítulos de livro. Na verdade, os 2 capítulos do livro são 2 livros do mesmo autor, tá? E se vocês forem ler um capítulo, depois forem olhar o outro, vocês vão ver que os 2 capítulos são parecidos, só que um é um pouco mais completo que o outro, tá? Mas eu deixei os 2 materiais para vocês consultarem. Eu sugiro vocês começarem lendo com um livro que tem como título de Fundamentos de Bioquímica, que ele é um pouco mais básico, e aí caso vocês queiram olhar o segundo capítulo, fiquem à vontade. Também o conteúdo ele vai estar nos primeiros tópicos do livro, tá? Porque as 2 últimas partes do livro fala sobre a parte de caracterização genética, transformação de organismos, e caso vocês queiram ler por curiosidade, fiquem à vontade, tá? Mas o conteúdo está no início do material. E também tem uma listinha de atividades ali para vocês fazerem em relação ao conteúdo da aula, como sempre de praxe, tá? Então, como a gente conversou, caso vocês queiram entregar o documento manuscrito, vocês entreguem o manuscrito. Caso vocês entregarem digitado, né? Podem entregar também digitado. Só que aí, textos digitados, eu vou procurar bater na internet para não ver se não tem transcrições, tá? Transcrições diretas da internet, tá? Então, não fiquem chateados. Mas podem mandar, não tem problema nenhum. Muito bem, então hoje nós vamos começar falando sobre os ácidos nucleicos e os nucleotídeos. E aí eu queria saber de vocês o que vocês sabem sobre isso. O que vocês sabem sobre esse tema, dos nucleotídeos e dos ácidos nucleicos? O que vocês conhecem? Tem a ver com DNA, RNA, essas coisas? Tem a ver com DNA, tem a ver com RNA, muito bem, muito bem. Eu só lembro que esses assuntos estão muito ligados ao que a gente aprendeu na genética. Só Isso, fala com outras palavras, parece, ou tem outros complementos, outra visão, mas é muito parecido. Vocês tiveram uma disciplina de genética, né, agora no primeiro... Eu não sei direito dos módulos, que o Pedro dá uma disciplina de genética. Muito dos termos que você passou desde o começo, a gente viu na matéria dele também. Isso, a genética é uma aplicação dessa parte do conteúdo aqui de nucleotídeos. Então, como vocês têm essa disciplina, dentro da disciplina, a parte básica de ácidos nucleicos, essa parte de genética, eu não vou me aprofundar tanto, principalmente na parte de transcrição, tradução do DNA. Então, esse tipo de coisa, essa parte do conteúdo, na nossa aula, eu não vou me aprofundar muito. Depois eu vou explicar para vocês, eu vou deixar 2 vídeos, que eles são vídeos bem legais, que mostram como ocorrem esses processos e explica como ocorrem esses processos, tá? E aí eu vou deixar para vocês assistirem e fazerem uma resposta em cima desse conteúdo. Ô professor, eu estava lembrando aqui que teve uma vez que eu tive uma dúvida lá. Achei legal que tem vezes que a planta pode ser um clone só, né, da outra. Uhum. E tem vezes que é o cruzamento mesmo, né, de 2 espécies e tal. Então, Isso. com o tempo a gente vai entendendo clonar. Isso, tu pode clonar a planta por técnica de cultura de tecidos, né? Então, tu vai pegar, geralmente são células meristemáticas, que tu vai multiplicar num meio de cultura, que vai ter nutrientes e hormônios, que vão fazer que esse tecido meristemático ele se desdiferencie, né? Desculpa, ele acaba se diferenciando, né, e formando raízes e formando a parte aérea. Então ele gera um calinho assim, e a partir desse calinho ele forma o sistema reticular e a parte aérea. Então tem várias plantas hoje que são cultivadas e elas são produzidas, as mudas são produzidas por clonagem, né? Então tu pode, por exemplo, maçã, banana, tem videira também, e geralmente o objetivo disso é produzir
plantas livres de doenças, né? Livres de vírus, livres de algum patógeno, alguma coisa, porque como tu vai estar cultivando a planta a partir de um conjunto de células, a chance daquela planta tá contaminada com alguma virose é muito baixa, né? A produção de batata, então tem várias plantas que hoje são produzidas. E também todas as técnicas, né, de produção de mudas, né, elas quando tu tira parte de um galho, parte de um tecido, também é uma forma de clonagem, né, só que ao invés de tu estar usando o tecido meristemático, tu está usando todo o tecido da planta, né, mas também é uma técnica de método de clonagem também. E aí, quando tu faz cruzamento, né, tu faz cruzamento de plantas, tu pega o pólen de uma planta, o genoma daquela planta, e tu cruza com a outra, né? E aí tu acaba aumentando a heterose, tu começa a aumentar a variabilidade genética, né, que tem dessas plantas, porque tu pega os genes de duas plantas e acaba fazendo o cruzamento. Na disciplina, hoje a gente não vai falar sobre esses pontos, a gente vai falar sobre a bioquímica básica que está relacionada a essa parte de genética. O que a gente vai discutir hoje é o papel e a função dos nucleotídeos, né, o que é um nucleotídeo, e como esses nucleotídeos se organizam na estrutura do DNA. E também a gente vai falar como esse DNA ele consegue passar a informação genética que está contida dentro do seu genoma para que ocorra uma síntese de proteínas. Né? Então a gente estudou proteínas, né? Agora a gente vai entender um pouquinho melhor então como ocorre esse processo de síntese das proteínas. Então, o que são os nucleotídeos, né? Qual a função desses nucleotídeos? A gente viu, então, conversou um pouquinho agora, que esses nucleotídeos estão relacionados aos ácidos nucleicos. Né? Então, eles vão eles vão formar o DNA e vão formar também o RNA. Então, esses nucleotídeos, eles vão formar essa estrutura, são as moléculas básicas que vão formar a estrutura do DNA e do RNA. E essa estrutura do DNA e RNA vai conter as informações nos quais a planta ela vai expressar os seus genes. Então, toda a formação de proteínas que ocorre no metabolismo da planta, ele se dá pelas informações que vão estar contidas dentro da sequência de DNA. E essas informações, elas são codificadas a partir da composição de ácidos nucleicos. Então, a distribuição de adenina, guanina, citosina, timina, né, para o DNA, ou adenina, guanina, citosina e uracil para o RNA, e a disposição desses aminoácidos ao longo da cadeia vai fazer com que determinadas proteínas sejam sintetizadas. Então, é um código de informações que faz com que, ao longo do processo de tradução, de transcrição e tradução, o organismo, esse ser vivo, consiga expressar determinadas proteínas. E aí a gente dá uma olhada, trazendo isso para a área de enologia, vendo também isso que vocês já viram um pouco na parte de genética, que aí vocês vão ter uma outra disciplina, que vai ser uma disciplina que vai estar aplicada à parte de melhoramento e cultivo e propagação de plantas, né? Mas se a gente for perceber as espécies, dentro de uma espécie de uva, existem eu estou com variantes na cabeça. Tem diferentes variedades, né, de uva que se formam, que têm origem a partir de uma espécie só. Então, existem variações de cor, variações da composição aromática, resistência a doenças, existem variações com relação à incidência de pragas, né, resistência ou ser mais suscetível a pragas, capacidade de absorver nutrientes, forma do fruto, composição química do fruto. Então, todas essas variações que ocorrem em função dentro de uma espécie, ela se dá por variações que existem dentro do código genético. Então, mudanças no código genético de uma planta, variações ao longo
por um processo de cruzamento, um processo de seleção, melhoramento, permitiu que, ao longo do tempo, se selecionassem variáveis diferentes, tá? Então, aqui existem diferentes variáveis. Eu gosto dessa imagem aqui da Leone, eu acho legal porque ele traz um cartazinho com todas as variedades que eles cultivam lá. E aí a gente consegue olhar numa imagem só que a gente tem plantas com frutos com cores diferentes, formas diferentes, né, com características sensoriais diferentes que vão formar vinhos diferentes, né? Então, e isso se dá, essa variação ocorre porque existe uma variação no código genético, no DNA dessas plantas. Então, existe uma diferença, existe uma modificação na composição de ácidos nucleicos nesse DNA que faz com que expressem proteínas diferentes ou com capacidades diferentes e que essas proteínas associadas às características ambientais, elas vão expressar características próprias que podem definir essas plantas dentro de uma variedade, né? Ou em inglês, no espanhol, no francês, eles chamam de cepa, mas em português seriam variedades. Então, uma das funções dos ácidos nucleicos é essa, ser um precursor dos ácidos tanto do DNA quanto do RNA, né? E ser responsável por decodificar essas informações, manter esse código das informações da síntese de enzimas. Além disso, essa visão geral que a gente tem é a visão mais comum dos ácidos dos nucleotídeos. Só que os nucleotídeos, eles são uma molécula muito importante do metabolismo dos seres vivos, porque ela também participa de várias reações metabólicas. Um exemplo disso é aqui uma molécula chamada de ATP, que vocês vão ver com melhor detalhes o que é um ATP na disciplina no módulo de metabolismo, mas o ATP é uma molécula que transfere elétrons de uma reação química de oxidação para outra. Então, ele permite que outras reações químicas que precisam de energia possam ocorrer. Então, o ATP é uma molécula que faz essa transferência de elétrons, transfere a energia de ligação de uma molécula com a outra dentro de uma molécula que está sendo oxidada. Esses elétrons são captados e são transferidos para outras moléculas para reações de biossíntese, tá? Não se preocupe com isso, que vocês vão entender melhor o papel do ATP quando a gente for falar sobre metabolismo, tá? E aqui, então, tem um exemplo de uma molécula de ATP que ela é um nucleotídeo. Por quê? Porque ela tem uma base nitrogenada, ela tem um açúcar ligado a um grupamento de fósforo. Então, ela é considerada um nucleotídeo. Tá? Eu vou explicar depois, em detalhes, o que é a estrutura do nucleotídeo. E aí existem moléculas de ATP, que é adenina trifosfato, que tem 3 fosfatos ligados na estrutura da molécula. A adenosina difosfato, né, que são, aí no caso, seriam 2 fosfatos ligados, e a adenosina monofosfato, quando nós temos um fosfato ligado. Tá? E, então, a gente precisa entender que os nucleotídeos, então, eles não têm um papel apenas no processo de formação, transcrição, de duplicação do DNA, para formar a estrutura do DNA. Os nucleotídeos também atuam no metabolismo dos micro-organismos. Das moléculas é no metabolismo energético. Outro papel dos nucleotídeos ocorre na biossíntese dos polissacarídeos. A gente viu na parte de carboidratos que os polissacarídeos são moléculas de longas cadeias de açúcares, né, unidas por ligações glicosídicas. Mas a biossíntese desses polissacarídeos a gente acabou não estudando na disciplina. Mas eu digo para vocês, né, eu falo para vocês que para que ocorra essa formação desses polissacarídeos, né, é necessário que tenha moléculas de ATP.
Por quê? Porque essas moléculas de ATP, elas acabam se ligando às moléculas de glicose, formando uma molécula chamada de ADP-glicose. É adenina de fosfato ou adenosina de fosfato glicose. E essa molécula de adenosina de fosfato glicose permite que ocorra a polimerização desses polissacarídeos. Então, a glicose tem que estar nessa forma ligada a uma molécula de ADP para que ocorra a formação glicosídica. Então, para que duas moléculas de glicose se unam, né, pela ação da enzima para que vai fazer essa polimerização, é necessário que a glicose esteja ligada a uma molécula de ATP. Tá? Então, os nucleotídeos, então, eles atuam também na biossíntese de moléculas, na biossíntese de biomoléculas como os polissacarídeos. Aqui tem um detalhe, eu vou falar um pouco melhor depois sobre a estrutura da ADP-glicose, mas é uma molécula de glicose, né, no qual ela está esterificada, né, tem uma ligação éster aqui, com uma molécula de ADP. É simplesmente uma molécula de ADP ligada a uma molécula de glicose. E o fato dela estar ligada, né, permite que essa ADP saia, né, da estrutura da molécula e a enzima ligue a terminação que estava ligada com a ADP com a outra glicose. Então, isso faz com que a estrutura do polímero acabe se formando, né? Outro papel dos nucleotídeos está relacionado à regulação da atividade enzimática. Então, existem nucleotídeos que atuam como cofatores. Nós vimos, quando a gente falou da atividade enzimática, que algumas enzimas elas precisam de coenzimas ou cofatores, né? Então, uns são moléculas inorgânicas, íons metálicos, e o outro são moléculas orgânicas. E essas moléculas orgânicas nós chamamos de cofatores, né? E que nós denominamos também de vitaminas essas moléculas. E uma dessas moléculas que é um cofator, ela é classificada, ela é um nucleotídeo, que é o caso da coenzima A, né? A coenzima A, ela é uma molécula que se liga na estrutura do acetil. A gente vai estudar isso com calma quando for falar de metabolismo, ciclo de Krebs, tá? Eu só estou mostrando para vocês a coenzima A, que a partir do piruvato, que é formado da glicólise, não se preocupe que a gente vai estudar isso no metabolismo, esse piruvato ele vai ser transformado em acetil e vai se ligar com essa molécula de coenzima A. E essa molécula de acetil coenzima A, ela é a única molécula que consegue entrar numa rota que nós chamamos de ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. E essa rota do ciclo de Krebs ela é extremamente importante para as células dos organismos quando eles estão fazendo respiração aeróbica, porque é dentro dessa rota, dentro dessa via, que ocorre toda a oxidação completa da glicose. Então, todo o CO2 que é produzido, quase todo o CO2 que é produzido durante o processo de respiração, e todos os elétrons e prótons que formam essa molécula de glicose, o carbono é eliminado na forma de CO2 dentro dessa rota, e os elétrons e os prótons também são retirados da estrutura da glicose dentro dessa rota. Então, é dentro dessa rota que ocorre a formação da força protomotiva, que vocês vão estudar depois em cadeia transportadora de elétrons, que permite que ocorra a síntese de ATP dentro da célula, então a produção de energia, tá? Então, essa acetil-CoA aqui ela é importante porque ela vai permitir que essa molécula, a coenzima A, permite que essa molécula entre no ciclo de Krebs, comece a atuar dentro do ciclo de Krebs. Aqui só um detalhe dessa coenzima A. Então, ela é uma molécula que ela vai ter na parte da sua estrutura um nucleotídeo, que é a adenosina. Então, a adenosina
tem um ácido, tem um lipídio aqui, né? E aqui nós temos um outro carboidrato ligado nessa estrutura da molécula. Então, a parte da estrutura da coenzima A, ela é formada, então, pelo ADP. E além do ADP, né, adenosina difosfato, existem outras moléculas de nucleotídeos que estão relacionados ao metabolismo, principalmente o metabolismo energético, que é o NAD e o FAD, que são duas moléculas que elas são responsáveis por captar prótons dentro do processo de oxidação. Então, se a gente for olhar aqui o ciclo de Krebs, né, no ciclo de Krebs, tu tem a formação dessas moléculas aqui reduzidas, que é o NADH, e aqui o FADH. Percebam que tem um hidrogênio ligado nessa molécula. Então, essas moléculas, elas conseguem retirar o hidrogênio que está presente, que está sendo da glicose, que está sendo oxidada dentro do ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, né? Então, essas duas moléculas aqui, elas têm um papel extremamente importante no metabolismo respiratório dos organismos. Então, eles que transferem os hidrogênios e os elétrons que são tirados da molécula de glicose e passam para a cadeia transportadora de elétrons, ou vão transferir esses prótons para outras reações, sendo utilizado como cofator em outras enzimas, por outras enzimas também, que precisam receber hidrogênio. Então, tanto o NAD quanto o FAD, eles são extremamente importantes, né, no metabolismo dos micro-organismos, e também são nucleotídeos, né? Então, nós temos aqui também uma adenosina, uma adenina, né? E aqui nós temos também uma adenina. Então, são duas estruturas de nucleotídeos que formam a molécula do NAD e formam a molécula do FAD. Então, os nucleotídeos, a gente tem essa ideia que eles fazem apenas parte do DNA, mas os nucleotídeos eles têm várias funções, vários papéis no metabolismo dos micro-organismos. E, além disso, eles são utilizados, esses nucleotídeos, como sinalizadores metabólicos. Então, quando um organismo percebe um sinal externo à sua célula, né, na parte de fora da célula, quando ela percebe um sinal, uma molécula química, alguma coisa que ela precisa ativar, ou síntese de proteínas, ou ativar a ação de alguma outra enzima, alguma outra rota, são formados sinais metabólicos dentro da célula que servem de comunicação de uma parte da célula para outra. E um dos sinalizadores metabólicos é a guanina difosfato, esse GDP aqui. Aqui mostra um sistema de sinalização, no qual tem aqui uma molécula externa, né, da célula, né? Aqui nós temos a parte externa da célula e aqui a parte interna, tá? Então, uma molécula na parte externa, ela é percebida por essa estrutura de proteínas, e aí existe uma estrutura no interior, que é a estrutura alfa, beta e gama, que tem uma molécula de GDP ligada a ela. Quando essa molécula química se liga a essa proteína, essa estrutura de GDP aqui, ele acaba sendo fosforilado e acaba trocando a molécula, né, por uma molécula de GTP, que é fosforilada, e essa molécula de GDP aqui, ela vai ser percebida por outro sítio de uma outra molécula que precisa ser ativada. Então, é como se fosse um sinal, é como se fosse um código que é lançado por essa proteína dizendo que ela está ativa. E aí existem outros receptores de GDP que vão perceber essa informação e vão ativar uma síntese de proteínas, alguma coisa assim. Então, o que eu quero explicar para vocês agora, que é o básico que vocês têm que entender, é que os nucleotídeos eles não têm só a função de formar o DNA. Tá? Eles têm outros papéis extremamente importantes no interior da célula, relacionados ao metabolismo genético, à biossíntese de moléculas, polimerização, né? Reações de polimerização,
a regulação da atividade enzimática, então regular a ação de enzimas como cofatores, né? E atuar como sinalizadores metabólicos, sinais bioquímicos no interior da célula, tá? Então, isso é o princípio que a gente tem que começar a entender do papel, da função dos nucleotídeos. Entendendo a sua função, agora a gente começa a falar sobre a sua estrutura. Então, qual que é a estrutura dos nucleotídeos? Os nucleotídeos eles sempre vão ter 3 partes. Vai ter uma base nitrogenada, um açúcar na forma de uma pentose e um grupamento fosfato. Essa base nitrogenada pode ser a citosina, a adenina, a timina, a guanina ou o uracil. São as bases nitrogenadas que podem estar associadas aos nucleotídeos. Há um açúcar, uma pentose, ou seja, um açúcar com 5 carbonos, um anel de 5 carbonos, e um grupamento fosfato, que nesse grupamento fosfato pode ter 1, 2 ou 3 fosfatos ligados. Então, não necessariamente vai ter apenas um grupamento fosfato, pode ter 1, 2 ou 3. Então, percebo que existem várias combinações diferentes de nucleotídeos. Nós podemos ter uma adenina com 3 fosfatos, que é o ATP, mas nós podemos ter uma guanina com 3 fosfatos. Nós podemos ter uma citosina com 1 fosfato. Então, existem diferentes moléculas, diferentes nucleotídeos, que cada um vai ter seu papel no interior da célula. Mas todos têm como estrutura básica um grupamento fosfato, o açúcar, que é uma pentose, e uma base nitrogenada. Então, começando a falar das bases nitrogenadas, essas bases elas são agrupadas em 2 tipos. Nós temos as purinas e as pirimidinas. O que são as purinas? As purinas são estruturas, também são formadas por 2 anéis, no qual ela tem 9 elementos. Tá? Eu não estou falando aqui de 9 carbonos, ela tem 9 elementos. Quais são esses elementos? Nós temos nitrogênio, né? Então nós temos moléculas de nitrogênio ligadas nessa estrutura, átomos de nitrogênio ligados à estrutura, e nós temos átomos de carbono também, ligados na estrutura da base nitrogenada. Tá? Por isso que é uma base nitrogenada, uma base que possui nitrogênio. Tá? As purinas, então, possuem 9 elementos organizados em 2 anéis, estrutura de 2 anéis. Já as pirimidinas, elas são uma estrutura de 6 elementos. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, no qual nós temos também 2 nitrogênios que vão formar a estrutura e 4 carbonos que vão formar a estrutura. Sempre lembrando que quando tem essas representações da estrutura da molécula, quando tem um cantinho ou alguma coisa parecida e não tem um símbolo, é porque isso é um carbono, tá? Só lembrando isso das químicas básicas. Então, quais são essas bases nitrogenadas? Tá? Nós temos aqui a adenina e a guanina, a citosina, o uracil e a timina. Tá? Então, nós temos essas 5 bases nitrogenadas. Agora eu quero perguntar para vocês, qual que é uma purina e qual que é uma pirimidina? Quem consegue responder aí? Tempo no chimarrão aí. O que vocês acham? Professor, a adenina e a guanina? Adenina e a guanina é o quê? Purinas. Purinas.
pirimidina é quem? As demais. É. Ei, Pirimidina. Tá? Por que a adenina e a guanina são purinas? por conta dos 2 anéis. Isso, ela tem esses dois Os anéis anéis. de ligação ali, né? Isso, tem esses anéis com 9 elementos. E aí as pirimidinas, porque a pirimidina é o nome dessa estrutura, tá? É o nome da estrutura. As purinas, essa estrutura de 9 elementos é o nome da estrutura de 9 elementos. Esse aqui é a estrutura pirimidina, tá? Então as pirimidinas vão ser a citosina, uracil e timina. No cursinho eu aprendi uma coisa que até hoje não esqueci. As purinas são as puras. Então é o anjo. Só que é adenina e guanina. A adenina e guanina são as puras, porque é o anjo. E a pirimidina é o resto. Aí o resto é pirimidina. Mas o porquê disso é porque tem a estrutura da molécula. Então, se a gente for comparar as purinas, o que muda entre elas? Nós temos aqui na purina, nós temos que varia esse grupamento nitrogênio aqui. Aqui nós temos esse oxigênio, né, que muda a estrutura de uma molécula da outra. E aqui na guanina também tem um outro nitrogêniozinho ligado. Então, isso que muda entre as duas estruturas. Então, são moléculas diferentes. Já as pirimidinas, a citosina, ela tem esse oxigênio aqui e esse nitrogênio. O uracil, ela altera a posição do nitrogênio aqui, então ela tem 2 oxigênios aqui, que muda entre elas. E a timina, ela vai ter esse oxigênio aqui, mas ela vai ter esse grupamento metil aqui, ó. Então a timina, ela tem um metil na sua estrutura da molécula, tá? Então, o que muda de uma pirimidina para uma purina, o que muda dos aminoácidos é que as adenina e a guanina são purinas, né, tem estruturas de um anel de 2 anéis de 9 elementos, mas muda os átomos que estão ligados a essa purina. As pirimidinas, elas são estruturas, é um anel de 6 elementos, no qual também muda tanto o nitrogênio, quanto ocorre uma metilação na timina. Então, muda o tipo de ligação, o tipo de ligante que tem nessa estrutura dessa molécula, muda o tipo de resíduo dessa molécula. Ô, professor, no caso ali, o X e o DX, eles são os radicais? É exatamente isso. Aqui o X, ó, o X vai ser o local aonde vai estar ligado o açúcar. Tá? E aí a gente vai ver daqui um pouquinho quais são os açúcares. Mas nesse X aqui, vai ser onde vai estar o radical ligado. E aí, nesse caso, o radical é o tipo de açúcar que está ligado nele. Então, para adenina e a guanina, podem ter 2 tipos de açúcares ligados, que a gente vai ver daqui um pouquinho. Já na timina, só tem um tipo de açúcar, por isso que tem essa letrinha D aqui, ó. Só tem um açúcar, um tipo de açúcar que é ligado. Então, aí respondendo, estamos tudo combinado aí já. Quais são os açúcares? Né? Nós temos 2 tipos de açúcares que podem estar ligados a esses nucleotídeos. Os açúcares do tipo ribose e uma desoxirribose. Ambos os açúcares, eles são são uma pentose. Por quê? Porque é uma molécula que possui um anel de 5 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Nós temos uma pentose. E aqui nós temos o outro também, que é uma pentose. Então, percebo que essa estrutura aqui é parecida, é igual para os dois. O que muda entre eles? O que vocês estão percebendo que muda entre eles? O que está mudando entre um do outro?
O oxigênio e o hidrogênio. Exato. Aqui, ó, nesse carbono 1' aqui, ó, carbono 1 aqui, na ribose nós temos um álcool ligado, existe um OH ligado. Já na desoxirribose, no mesmo carbono, nós temos um hidrogênio ligado. Então, o que muda de uma molécula para outra é que na ribose nós temos um álcool, uma hidroxila, um OH ligado, né, uma hidroxila ligado, e já na desoxirribose nós temos um hidrogênio. Por isso que é desoxi, né, que ajuda a gravar, né, porque não tem o oxigênio, só tem um hidrogênio. Tá? E a ribose, ela tem o OH, a desoxirribose não tem oxigênio, desoxi, sem oxigênio. Né? Isso ajuda a gravar o desoxi. Então, os nucleotídeos, eles podem estar ligados, tá? A uma base, a um açúcar, né? Ligados a um açúcar, e esse açúcar pode ser ou uma ribose ou uma desoxirribose. Então, se nós mudarmos o tipo de açúcar aqui, nós podemos ter uma adenina ribonucleica, ou nós podemos ter uma adenina desoxirribonucleica, tá? Então, as moléculas de DNA, ela vai ser formada por nucleotídeos que possuem o desoxirribonucleotídeo, que possui o açúcar, o desoxirribose. É esse açúcar aqui que não tem o oxigêniozinho, tá? Já o RNA, a ribose, ela vai ser formada por ribonucleotídeos que o açúcar é uma ribose. Por isso que o nome do DNA é desoxirribonucleico, tá? Ou o RNA é o ácido ribonucleico. O RNA, aqui, ó, é ácido ribonucleico. Já o DNA é ácido escrevendo bem errado. Desoxirribonucleico. Tá, então, a molécula de RNA, ela é estruturada, ela é formada com a sua base, que diferencia um do outro, é a sua base, seu açúcar, que é o ribonucleotídeo, que é a ribose. Já o DNA, ela tem como seu açúcar, né, o desoxirribonucleico. Tá? Então, a estrutura da molécula de RNA e de DNA, elas mudam porque cada o DNA o açúcar, a pentose, vai ser formada por desoxirribonucleico, desoxirribose, e o RNA vai ser formado por ribose. Entenderam isso? Você pode dar só uma repetidinha, por favor? Tá, vamos lá. Ó, deve ficar um pouco confuso. O açúcar que vai formar a molécula de DNA, né? De DNA é a desoxirribose. E o açúcar que vai formar a molécula de RNA é a ribose. Então, os nucleotídeos que vão formar a estrutura da cadeia de DNA, os nucleotídeos vão ter como açúcar, como sua pentose, o desoxirribonucleico. E a pentose vai ser uma desoxirribose. Já na molécula de RNA, a pentose, o açúcar, vai ser a ribose. E os nucleotídeos, eles vão ser os ribonucleicos.
porque eles vão ter como seu açúcar uma ribose. Ficou mais fácil de entender, Samia? Tranquilo, tranquilo, agora deu. Então tá. Então percebam que nós temos variações no tipo de açúcar, né? Então nós podemos ter ribose como açúcar ou, né? Vou botar um ponto e vírgula aqui, ou a desoxirribose como açúcar que vai formar esse nucleotídeo. Tá? E também pode variar no grupamento fosfato. Então, os nucleotídeos podem ter como base nitrogenada citosina, adenina, timina, guanina e uracil. Como pentose, elas podem ter a ribose ou desoxirribose. E os grupamentos fosfatos, ele pode ter um fosfato ligado, 2 fosfatos ligados ou 3 fosfatos ligados. Tá? Então, ele muda com relação a isso. E aí nós temos, então, quais são os nucleotídeos que existem, né? Quais são? E essa tabela nos resume isso. Então, nós temos a adenina, que ela é uma purina, e o açúcar ligado a ela pode ser uma desoxirribose ou pode ser uma ribose. A guanina, ela é também uma purina, então estrutura com 9 elementos, e o açúcar ligado a ela pode ser uma desoxirribose ou pode ser uma ribose. A citosina também, só que a citosina é uma pirimidina, e o açúcar ligado pode ser uma desoxirribose ou uma ribose. O uracil também é uma pirimidina, e aí nós podemos ter um desoxirribose ligado ou uma ribose. Já a timina é interessante. A timina, ela é uma purina, mas aí está a pergunta que o José falou. Ela tem esse DX aqui. Então, qual é o açúcar que está ligado na timina? Seria uma ribose ou uma desoxirribose? Eu acho que é uma desoxirribose. Desoxirribose. A timina, ela só tem o açúcar ligado a ela, a desoxirribose. Por isso que tem esse Dzinho aqui nessa tabela, nessa representação. Porque só tem apenas um açúcar que vai se ligar. Os outros nucleotídeos, eles podem ter tanto uma desoxirribose quanto uma ribose. Já a timina, ela só tem como açúcar a desoxirribose. Então, a estrutura, depois a gente vai ver isso, a estrutura do DNA, ela vai ter a adenina, guanina, citosina e a timina. Porque no DNA pode ter apenas a timina. E aí, o RNA vai ser formado pelo quê? Pela guanina, citosina, adenina e o uracil. Então, o uracil está presente no RNA e a timina vai estar presente no DNA. Entenderam? Para formar a molécula de DNA, ela vai ser formada apenas por nucleotídeos de timina. O RNA vai ser formado apenas pelo nucleotídeo de uracil. Tá? Mas pode ter a formação do uracil ligado a uma desóxi também, mas ele vai ter outros papéis no interior da célula. Pom, pom, pom. Aí, mostrando, então, só para exemplificar para vocês, então, essas estruturas de nucleotídeos. Né? Então, aqui nós temos o ATP e o ADP, né, como dois nucleotídeos, no qual nós temos aqui a estrutura da adenosina, da adenina aqui, ó, ligado, né,
a um açúcar. Aqui, ó, vai até aqui, ó, tem essa ligação éster aqui. E 3 fosfatos. Agora, pergunto para vocês, esse açúcar é um desoxirribonucleico ou um ribonucleico? Eu acho que é um ribonucleico, professor. Um ribonucleico. É um ribonucleico. É um ribonucleico. Porque ele não tem o açúcar é de ribonucleico, né? O que diferencia o ADP do ATP? Que é o número de fosfatos ligados na molécula de ADP e ATP. O ATP ele vai ter 3 fosfatos e o ADP vai ter apenas 2 fosfatos ligados. E aí é algo que vocês precisam começar a entender, tá? Quando ocorre essa formação aqui entre esse fosfato e esse oxigênio, a gente tem que entender que essa ligação aqui ela é dita uma ligação de alta energia. Ou seja, ela acumula muita energia quando se forma esse tipo de ligação. Então, quando tu tem dentro do metabolismo, tu tem uma molécula que vai doar elétrons para uma molécula de ADP para formar ATP, os elétrons que saíram dessa molécula, eles vão ser utilizados para formar essa ligação aqui, entre o fósforo e o oxigênio. Só que essa ligação, ela não é uma ligação, como ela é muito energética, ela é uma ligação que ela facilmente se desfaz. Então, esse elétron aqui, claro, daí por ação de enzimas, né? Ele não vai ocorrer de forma espontânea, mas por ação de enzimas, esses elétrons que estão nessa ligação aqui, vamos botar aqui um símbolozinho do elétron, ele vai ser transferido para outra reação, para outra molécula. Então, vocês vão entender um pouco melhor isso quando a gente vai falar de metabolismo, mas o ATP o que faz? Ele pega elétrons de uma reação, estabiliza essa ligação de ATP, e quando uma outra reação precisa receber elétrons, ela vai desfazer essa ligação e transferir esses elétrons para a reação que precisa ocorrer. Tá? Então, isso tudo por meio de ação de enzimas. Então, essa ligação, essa terceira ligação, que é uma ligação de alta energia, é que faz a transferência de elétrons de uma molécula para outra, tá? Mas vocês vão ver isso, vocês vão ver isso na disciplina de metabolismo. Só quero antecipar isso, porque como eu vi a molécula de ATP aqui, eu só quero trazer essa informação. Já que a ADP-glicose é também aqui, ó. Aqui nós temos uma purina, né? A adenina, né? É uma ribose também, né? Então o açúcar é uma ribose. Nós temos o grupamento fosfato aqui, são 2 fosfatos, então isso aqui é um nucleotídeo, né? E esse nucleotídeo aqui está fazendo uma ligação éster com a glicose. E aí que vai permitir que esse ATP, quando a enzima que vai estar polimerizando a síntese desse polissacarídeo, né? Essa enzima ela vai retirar esse ATP e permitir que fazer com que ocorra a ligação glicosídica entre 2 glicoses. E aí vai ter uma cadeia, vai estar uma glicose se ligando na outra a partir dessa enzima. Muito bem. Então, o que a gente viu? A gente viu o que são os nucleotídeos, a função dos nucleotídeos, a estrutura dos nucleotídeos, né? E agora a gente vai começar a falar sobre o DNA. Pessoal, eu tenho que terminar a aula no máximo até 4 horas, tá? E hoje o conteúdo ele é bem curtinho, na verdade ele não é muito longo, não. Vamos dar uma pausa, antecipar agora, parar uns 10 minutinhos, e aí vocês tomam um cafezinho e a gente volta ali. Agora para mim aqui é 2h36. Às 2h46 a gente volta, faz uma descansadinha e daí a gente volta para começar a parte de ácidos nucleicos, pode ser? Aqui na Serra também é 2h36, tá? Aí também não mudou?
É, aqui também, na serra aqui tá 2h36. Então tá, pessoal, vamos dar uma pausinha aí, que daí a gente toma um cafezinho, toma um chimarrão, né? E aí a gente continua aí um pouquinho.
Muito bem, pessoal. Podemos retornar. Estão todos aí? Ou aí, ó. Estamos chegando, então vamos dar continuidade. Muito bem, pessoal. Então vamos começar falando sobre a estrutura dos ácidos nucleicos, né? Nós falamos sobre os nucleotídeos, o papel dos nucleotídeos, né? Que ele não se restringe apenas a como ser a base, a estrutura básica do DNA e do RNA, né? Mas tem outros papéis no interior da célula, né? No metabolismo da célula. Aí falou sobre a estrutura dos nucleotídeos, né? Então, a estrutura básica é formada por uma base nitrogenada, uma pentose e um grupamento fosfato, né? E aí pode variar os tipos de base nitrogenada, os tipos de açúcar e o número de grupamentos fosfatos ligados. A gente falou sobre as purinas e as pirimidinas, sobre os nucleotídeos, né? Adenina, guanina, citosina, uracil e timina, que diferencia o DNA do RNA. Nós falamos alguns exemplos, né, de nucleotídeos, então, que tem um papel metabólico, né, da adenina e da ADP-glicose. E agora a gente vai falar da estrutura química, né, do DNA. A gente não vai discutir muito sobre o papel, sobre a importância, nós não vamos falar a partir de genética, né, mas a gente vai estudar a bioquímica, a estrutura química de uma molécula de um ácido nucleico, né. Para isso a gente precisa, eu quero até para fazer uma retratação histórica, porque por muito tempo não se foi dado o crédito, mas sempre se associou e sempre se falou que quem idealizou a estrutura do DNA foram dois pesquisadores, que é o James Watson e o Francis Crick, que são dois bioquímicos ingleses, que eles teriam proposto, né, a teoria da estrutura do DNA, né, a estrutura de dupla hélice no formato helicoidal. Mas tem uma pesquisadora chamada Rosalind Franklin, que também era uma bioquímica inglesa, que ela trabalhava com cristalografia, né, então ela pegava moléculas orgânicas e transformava essas moléculas em cristal, utilizava raios, agora acho que é raio-x, não me lembro direito o método, para entender a estrutura molecular de compostos orgânicos, eram compostos orgânicos que ela trabalhava. E ela que trabalhava junto com esses dois pesquisadores, e ela que fez e tirou as fotos que puderam concluir a estrutura do DNA. E por uma questão da sociedade, nossa sociedade extremamente machista, nunca foi dado crédito para essa cientista, e nos últimos anos é que vem se denotando o papel, a importância que ela teve no entender como é que era a estrutura do DNA, né? Tanto que se a gente for hoje, essa aqui é uma foto lá do Museu de Londres, do Museu de Ciência, tem uma estrutura, que é essa estrutura metálica aqui, que eles montaram para entender como é que era a distribuição dos sentidos, né? Tem uma menção a ela aqui no museu, né? Mas não se fala muito sobre o papel dela. E ela, nos principais, nos escritos dela, né, nas anotações dela, ela sugere, antes dos dois, que a estrutura do DNA seria uma fita dupla, né? Pode perguntar, Randolfo, por favor. Eu fui fazer um trabalho de genética, eu descobri sobre ela, essa foto aí, foto 51. Mas é mais ou menos isso aí que você contou. Tem até uma medalha, um prêmio com o nome dela hoje, mas foi reconhecida bem depois, né?
Sim, ela foi reconhecida muito tempo depois que os dois pensadores. É a mesma coisa que a Marie Curie, né? Só que a Marie Curie, ela, como o marido dela acabou morrendo, e ela acabou assumindo todos os trabalhos. E o marido dela sempre compartilhou as descobertas com ela, mas só que ela sempre teve resistência dentro da universidade, coisa para ela poder trabalhar e fazer pesquisa. E vale a pena porque o conhecimento, o mérito científico é dela, né? O papel que ela teve, não que o James Watson e o Francis Crick não tiveram importância, sim, eles tiveram grande importância, mas ela também teve um papel muito importante para descobrir a estrutura do DNA. E a partir disso, né, tu consegue ver, na verdade, a gente olha essa imagem, tu olha e não diz nada, né? Mas é aquele tu consegue perceberia, né, a posição das bases nitrogenadas e do açúcar, né, onde ficaria a posição. Então eles ficariam distribuídos como se fosse como se fosse uma imagem de cima, entendeu? Uma imagem, um corte transversal da estrutura do DNA. Então aqui teria, nessas extremidades aqui nós teríamos os açúcares e os grupamentos fosfatos, e aqui no centro as bases nitrogenadas. E ela que criou essa teoria a partir dessa imagem, né? E entregou para eles, e eles montaram a estrutura do DNA como um todo. E isso faz pouco tempo, né? Acho que foi na década de 40, eu acho, 50, não me lembro. Então, hoje teve um avanço muito grande, né? Hoje a gente consegue editar o genoma de um organismo. A gente consegue construir o genoma de um organismo simples, e há poucos anos atrás a gente não sabia nem o que era um DNA, né? Deixa eu ver como a ciência evolui. Professor, a própria Oi. vacina contra o Covid-19 foi da quebra do DNA do H1N1, né? Eles compararam, né? A vacina? Não a vacina. Eles compararam os vírus, né? Do H1N1 com o do Covid. Compararam os DNAs para saber se não era uma mutação, né? Uhum. Então, o que seria isso lá no início do século, né? Se não tivesse Sim. essa quebra, né? Esse descobrimento, vamos dizer. Na verdade, hoje tu consegue identificar, tu ter identidade de qualquer organismo, né? Tu consegue sequenciar o genoma de fungo, vírus, bactéria. Quando eu estava fazendo doutorado, ainda metagenoma era algo muito novo, né? Hoje em dia tu tem equipamentos pequenininhos assim, que tu consegue colocar uma amostra de um ser vivo, né? Pode ser um vírus, né? E ele consegue identificar todas as bases nitrogenadas que formam a molécula, ou de DNA ou de RNA do vírus. E aí ele te dá essa composição química, então ele te dá quais são as bases que tem, os nucleotídeos, né, que tem, e com isso tu consegue comparar num banco e dizer se esse organismo é parecido ou é diferente um com o outro, pela quantidade e pelos tipos de ácidos e nucleotídeos que vai ter nessa sequência de DNA ou RNA. Quando a gente faz sequenciamento para fazer identificação de bactéria, de leveduras, tu faz isso, tu extrai o DNA total, né, desse ser vivo. Vamos pensar numa levedura aqui, né? Estamos fazendo vinho. A gente extrai o DNA dessa levedura e aí utiliza algo que a gente chama de primer, tá? Que é uma proteína que vai se ligar numa região específica do DNA, e aí esse primer ele vai codificar essa sequência de DNA, então ele vai multiplicar uma região do DNA. E essa região depois tu manda para utiliza um equipamento, mas como esse equipamento é muito caro, então tem empresas que fazem isso, e aí essas empresas elas utilizam equipamentos que conseguem identificar quais são os nucleotídeos que tem dentro dessa sequência de DNA. Então eles dizem, é uma sequência de adenina, guanina, timina, citosina, não sei o quê, E aí, pela composição, né, desses nucleotídeos, tu compara com outros dentro do banco, né, e aí tu diz
se esse nucleotídeo, se esse organismo é da espécie A, B, C, D, E. Então, tu consegue comparar indivíduos com isso, né? É bem legal de fazer isso aí. Isso aí, para trabalhar com microbiologia hoje, é uma das coisas mais básicas, é tu dar identidade para o organismo. Então, todos os trabalhos com microbiologia, uma das etapas vai ser essa parte de identificação, parte de biologia molecular, né? Lá no campus a gente consegue fazer a parte de extração de DNA, a gente consegue fazer a amplificação com PCR, e trabalhar com eletroforese, que é para te comparar as bandas dos genes. Mas o sequenciamento aí tu precisa mandar para uma instituição para fazer. Mas isso tem bastante. Ali na URGS tem outros lugares que tem esses sequenciadores. Só que é caro, né? E o custo de manutenção também é bem alto. Então não é todo mundo que tem, geralmente mantém no centro e aí todo mundo manda a amostra para sequenciar lá. Muito bem, pessoal. Então, o que é um ácido nucleico? Tá? Então, primeira coisa, o que é um ácido nucleico? Ácido nucleico nós podemos considerar como se fosse um polímero de nucleotídeos. Ele é um polinucleotídeo, ó. Polinucleotídeo. Como tinha os polissacarídeos, né? Que são várias moléculas de açúcares ligadas, os ácidos nucleicos, eles são polinucleotídeos. Então, eles são cadeias de nucleotídeos unidas um com os outros. Tá? Então, é uma cadeia de nucleotídeo. E a ligação que é feita entre os nucleotídeos é uma ligação do tipo fosfodiéster. É esse tipo de ligação. Por quê? Ó, aqui nós temos o nucleotídeo adenosina. E aqui nós temos um uracil ou uma timina. Tá? Mas, na verdade, seria um uracil aqui. E esses dois aminoácidos, esses dois nucleotídeos, eles estão unidos por um grupamento fosfato. Então, nesse grupamento fosfato, ele faz uma ligação éster aqui, né? Então, nós temos aqui uma ligação éster, e aqui nesse grupamento fosfato tem outra ligação do tipo éster. Então, por isso que ele é dito como um fosfodiéster, tá? Então, é uma cadeia de nucleotídeos unidas por ligações fosfodiéster, tá? Porque os nucleotídeos são unidos pelos grupamentos fosfatos. Então, um nucleotídeo vai ser ligado pelo seu grupamento fosfato. Existe uma norma, vamos dizer assim, uma convenção que é importante saber, principalmente para entender a ação das enzimas. Não é bem uma convenção, na verdade, é a forma como as enzimas se ligam e a forma como a gente lê esses nucleotídeos. Sempre vai ser no sentido 5' 3'. Tá? Então, esse é o sentido de organização desse polinucleotídeo. Por quê? Porque esse sentido 5' aqui é o grupamento fosfato que fica livre e está ligado ao carbono 5'. Então, aqui é uma região, é uma extremidade da molécula que ela vai ficar, vai ser possível de ocorrer uma ligação ali, tá? Já a outra parte, o fim da estrutura desse polinucleotídeo, ele se dá pela extremidade do carbono aqui, do carbono 3'. Tá? Então, nós temos aqui o carbono 3', que é a outra extremidade da molécula, que tem esse grupamento OH aqui. Tá? Por que é importante entender isso? Porque a ação das enzimas, as enzimas que vão fazer a transcrição, que vai fazer a duplicação, elas sempre vão se ligar, fazer a sua ligação a partir dessa extremidade 5', e elas vão percorrer a estrutura do DNA para o sentido 3'. Então, se convencionou dentro da bioquímica, da genética, da biologia molecular, de tudo isso, que o sentido de codificação e o sentido de leitura de uma molécula de DNA sempre vai ser da extremidade 5' para a extremidade 3'.
Então, é o início e o fim da cadeia. O início começa com uma extremidade 5' e ela vai terminar na extremidade 3', tá? Porque ela obedece esse sentido de codificação que as enzimas seguem. Ela sempre vai do sentido 5' para o sentido 3'. Então, como existe esse sentido de decodificação das enzimas, se convencionou a usar isso como padrão de leitura das moléculas. Então, o começo é 5' e o final é 3'. E isso é extremamente importante, saber, porque se vocês forem, por exemplo, eu não trouxe, eu tinha que trazer aqui. Se vocês forem pegar uma sequência de DNA que vocês vão ter dentro, porque vai ser obtido por esses aparelhos, a sequência sempre vai ter das letras assim, ó, C, G, A, C, D não tem, né? Vai ter T, né? Vai ter G, A. E aí, esse sentido desse código, ele vai sempre estar no sentido 5', 3'. Ele vai sempre estar aqui no início para o final. E também as informações que tu utiliza até para definir primers que tu vai usar, e tu vai mandar, por exemplo, para uma empresa para decodificar, sempre vai estar no sentido 5', 3'. Então, se tu inverter, tu faz uma baita uma bobagem, tá? Porque daí o DNA não vai, a enzima não, o primer, a enzima não vai conseguir identificar a região que tu tem que codificar e vai dar uma baita de uma nada. Tá? Mas isso é só para você entender. Existe essa padronização aqui do sentido 5', 3', tá? Nesse sentido de leitura do DNA. E aí nós temos polinucleotídeos, que são moléculas de DNA, né, que é a desoxirribonucleico, formada por desoxirribonucleicos ligados por ligação fosfodiester, e RNA. Então, as duas cadeias de polinucleotídeos são a cadeia de DNA e a cadeia de RNA. A cadeia de DNA, então, como a gente viu, ela vai ter como seu açúcar, né, uma desoxirribose. E o RNA vai ter como açúcar, né, uma ribose. Então, o RNA vai ser a molécula de desoxirribonucleico, né, formado pelos desoxirribonucleicos, e o RNA pela ribose ribonucleico. Tá? A molécula de DNA, então, como a gente viu na parte de nucleotídeos, né, ela se diferencia do RNA porque ela vai ter como um dos seus nucleotídeos a timina, e o RNA vai ter uma uracila, um uracil, como nucleotídeo da sua molécula. Tá? Então muda porque a timina ela só consegue se ligar com o desoxirribonucleico. Ela só consegue fazer essa ligação com o desoxirribonucleico. Ela não se liga com o ribonucleico. E os outros nucleotídeos que formam o DNA, então, é a citosina, a guanina e a adenina. Os mesmos nucleotídeos que vão formar o RNA. Agora eu vou fazer uma pergunta bem simples para vocês. O DNA é de uma fita simples ou uma fita dupla? Fita dupla, né? É uma fita dupla, isso aí vocês aprenderam no colégio, né? O DNA, então, ele é uma molécula de uma fita dupla, são duas cadeias de DNA, que elas vão ter essa estrutura helicoidal, ou seja, é uma estrutura de uma hélice, tá? Então, é uma estrutura helicoidal, formada pelos nucleotídeos citosina, guanina, adenina e timina. Já o RNA, ele vai ser uma fita simples, não vai ser uma fita dupla. Então, ele vai ser apenas uma fita simples. E vai ser formados pelos nucleotídeos citosina, guanina, adenina e uracil. Então, muda o tipo de nucleotídeo aqui, tá? E o que muda entre essas duas cadeias também é o açúcar, como a gente viu. O DNA é formado pelo açúcar, é a desoxirribose, né? O açúcar que forma o DNA, e o RNA é formado por um ribonucleotídeo. Tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Não, tá aqui. Ó.
Muito bem, então isso seria uma visão geral, isso é mais ou menos que vocês estudam no vestibular, que vocês estudam no colégio, da estrutura do DNA, né? Que o DNA vai ser formado por esses nucleotídeos e esses açúcares. Agora nós vamos se aprofundar um pouquinho entendendo algumas características do DNA, né? E entendendo algumas características do RNA. E ajuda a explicar por que ele tem uma fita dupla, por que ele tem essa forma helicoidal. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a estrutura do DNA ela é formada, então, por uma fita dupla. Né? Então, ela vai ter essa fita dupla do DNA. Então, nós temos aqui uma fita dupla. E essa fita dupla, ao centro dessa fita, unindo essas duas cadeias, vai se dar a partir das bases nitrogenadas. Então, essa união que vai se dar na cadeia de DNA, ela vai ocorrer pelas bases nitrogenadas. Então, as bases nitrogenadas dos nucleotídeos, eles vão fazer com que as duas cadeias se unam, tá? E essa união, ela vai se dar por ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio. Ó, ligações de hidrogênio. Pode levantar a mão, pode levantar a mão, pode perguntar, não. Esse cruzamento é igual aquela foto em X que estava lá no comecinho, que a pesquisadora tirou? Isso. Das fitas? Ó, é aquilo aproximado? É isso. O que ela viu nessa foto, tá? Essa parte aqui, ó, essa estrutura é como se fosse uma vista de cima da molécula de DNA. Não é uma vista lateral, não é um corte lateral. É como se fosse uma planta baixa, entendeu? É como se fosse um corte da cadeia de DNA, como se fosse a planta baixa. E aí ela viu que esse corte, ela fazia essa imagem assim, ó. Eu vou tentar reproduzir aqui. Tem uma bolinha, ela viu que havia um X ali. E aí o que ela teorizou? Que eles sabiam que eram formados por nucleotídeos, o DNA era composto por nucleotídeos, mas eles não sabiam como se organizava. E aí ela começou a testar a união, ver como é que ficaria essa união para explicar essa forma de X. E aí ela percebeu que nessa teoria nisso que ela teorizou, que essa parte interna aqui e essa parte interna aqui seria a base nitrogenada. E essa parte mais externa aqui seria o grupamento fosfato. Então, e aqui o grupamento fosfato. Então, ela percebeu que havia uma ligação assim. E aí, a partir dessa compreensão que esses nucleotídeos se ligavam, ela passou essas informações para o Watson e Crick e eles começaram a estruturar a molécula. Aí eles começaram a criar simulações de formas para ver como essa molécula se organizava. Aí, ó, vocês conseguiu perceber? Ó, aqui ficaria que eu desconfiei que era isso. Desconfiei que era isso mesmo, e a forma vai se repetir nesse X, né? Vai por tudo. Aí isso aqui seria essa parte seria uma representação de uma ligação assim, ó. Acho que aqui dá para ver melhor assim. De uma ligação aqui, e a outra seria no outro sentido, assim. Então elas se cruzariam uma da outra. E aí explicaria esse cruzamento em formato em hélice, né? Tá. Ali não dá para ver direito. Então, essas duas fitas duplas, então, elas são estabilizadas por essas ligações entre as bases nitrogenadas. Então, nós temos ligações entre bases nitrogenadas e a parte mais externa da fita, ela vai ser formada, então, pela cadeia de polifosfato, das ligações do fosfato pentose. Então, nós vamos ter um nucleotídeo ligado no outro, né, por ligações de fosfato pentose, vai sobrar o resíduo dessa ligação dupla, e aí essa outra ligação dupla vai se ligar, essa ligação das bases nitrogenadas,
vai se ligar com outras bases nitrogenadas da outra cadeia. Então, a fita de DNA, né, o DNA, então, é formado por duas cadeias, né? Essas cadeias, elas são ligações. Aqui tem uma representação bem legal, que é são fitas antiparalelas, que é outra coisa que é importante entender. Ou seja, são fitas opostas. Enquanto uma fita ela vai num sentido, e aqui, ó, sentido 5 linha, 3 linha, então, enquanto uma está indo nesse sentido, a outra fita ela é oposta a ela. Ela vai no sentido 5 linha, 3 linha. Então, nós temos uma fita indo no sentido e a outra fita é complementar e oposta a ela. Então, quando nós tivermos por exemplo, aqui ligação dupla, quando nós tivermos, por exemplo, uma guanina, né, essa guanina vai estar ligada a uma citosina. Então, quando nós tivermos uma timina ou uracil, né, essa uracil vai estar ligada a uma timina, né? Então, essas fitas duplas, elas são fitas com cadeias opostas uma à outra. Uma vai no sentido 5 linha, 3 linha, a outra vai no sentido 3 linha, 5 linha, tá? Então, isso é outra característica própria do DNA. E aí, aquilo que eu estava falando, né, do sentido do 5 linha e 3 linha, né, que está relacionado aos grupamentos fosfatos dos dois. E aí, o centro a união dessas duas cadeias, né, que são fitas duplas e opostas uma à outra, com sentidos contrários, ela vai se dar por ligação entre as bases nitrogenadas. Então, nós temos as duas bases aqui, uma ligada na outra, e nós temos na periferia de cada uma das cadeias os grupamentos fosfatos. Então, essa parte mais externa aqui, ela é formada pelos grupamentos fosfatos, e o centro da cadeia de DNA, ela vai se dar pela união das bases nitrogenadas, as bases nitrogenadas que vão se ligar ali. E aí, essa conformação, e também pelo fato dele unir duas fitas helicoidais, né, que estão nessa forma helicoidal, ela dá outra propriedade à cadeia de DNA, que ela vai ter uma cavidade maior. Ó, nós temos aqui uma cavidade maior e nós vamos ter uma cavidade menor. A gente consegue perceber aqui nessa animação. Percebam que ela está girando, né? Então, percebam que eu tenho uma cavidade menor aqui e tem uma cavidade maior. Tá vendo? Ela tem uma porção dela que, pelo fato dela estar formando uma hélice, tá? E se unir em duas fitas, fica uma parte da fita que tem uma cavidade maior e a outra parte da fita que vai se novelando, né, vai se formando a hélice, tem uma cavidade maior. Então essa seria outra propriedade também que foi atribuída ao DNA. Aonde estava girando ali tinha a parte mais estreita, né, que você está falando, e a outra parte mais espaçada, né? Isso, tu tem uma parte mais estreita, ó, tem uma parte mais espaçada aqui e tu tem uma parte mais estreita, tá? Essa conformação, ela ocorre porque ela forma como se fosse é que se vocês pegarem uma fita, pegar duas fitas ou duas molas ou duas coisas que formam tipo uma hélice assim e unir elas, vocês vão perceber que ela vai ter uma parte que na curva ela vai ficar mais próxima, formando uma cavidade maior, e a outra ela vai formar uma cavidade maior, uma menor e outra maior. Tá? Então, essa característica dela ter essa fita dupla e ter esse formato helicoidal permite essa formação dessas cavidades. E aí, a última característica, né, da DNA é a questão da complementariedade, que é as ligações que ocorrem dentro da cadeia de DNA, ela sempre vai ocorrer
entre a adenina e a timina. Então, sempre vai ter uma complementariedade, uma ligação entre adenina e timina. Por quê? Porque a adenina e a timina permitem fazer uma dupla ligação. Duas pontes de hidrogênio. Então, é feita por uma ligação dupla. Já a guanina e a citosina, em razão da estrutura das duas moléculas, permite que ocorra a formação de 3 ligações de hidrogênio. Então, a guanina não consegue se ligar com a timina, ela não se estabiliza com a timina. E a adenina não se estabiliza com a citosina. Então, as ligações sempre vão ocorrer entre guanina e citosina, uma ligação tripla, e a adenina e a timina vão ocorrer numa ligação dupla. Tá? Ela se dá por causa dessa presença aqui desses resíduos, aqui, desses ligantes aqui que permitem fazer ou 2 ou 3 ligações de hidrogênio. Tá? Então, sempre vai ter essa complementariedade. Então, a molécula de DNA ela é uma dupla hélice, né? Então ela é formada por 2 cadeias, 2 fitas que vão se organizar na forma de uma hélice, né? O sentido dessas fitas é o contrário, é o oposto. Então são 2 fitas que se formam no sentido contrário, né? E elas vão ser complementares uma à outra. Então, sempre quando tiver uma guanina, vai estar ligado a uma citosina, sempre que eu tiver uma adenina, vai estar ligado a uma timina. Tá? Já a estrutura do RNA, a estrutura do RNA ela é uma estrutura de uma fita simples. Então, é uma cadeia única de RNA. Então, não tem uma fita dupla, né? Ela não tem uma timina, então uma das suas bases vai ser o uracil, não vai ser a timina. E ela tem como seu açúcar a ribose. Então, nós temos a ribose como açúcar. E essas cadeias de RNA, elas vão formar cadeias lineares, planas, elas não formam uma estrutura helicoidal. Mas elas podem formar estruturas que são chamadas de grampo. Isso vai ocorre na estrutura de outras moléculas de RNA, mas no RNA transportador vai ter essa formação dessa estrutura de grampo. E nessa estrutura de grampo, nós temos a ligação da adenina, né, com o uracil e da citosina com a guanina. A adenina e o uracil vão fazer duplas ligações e a citosina e a guanina vão fazer triplas ligações. Então, tu tem essa complementariedade nessas estruturas que são chamadas de grampo. Então, ele tem a formação desses grampos na estrutura do RNA, tu também tem existe essa ligação entre as duas moléculas, tá? Mas ela não é uma dupla hélice, é uma cadeia única. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. E aí, entendendo essa questão da estrutura do RNA, aí a gente começa a discutir a questão dos processos de replicação, transcrição e tradução. Que é a replicação? Ela está relacionada à duplicação do DNA, ou seja, quando uma célula ela vai se dividir, né, vai ocorrer uma mitose, essa célula vai duplicar esse DNA, né? E quando a célula vai expressar uma característica, expressar uma proteína, vai ocorrer as etapas de transcrição e tradução do DNA. Então, na replicação, o que ocorre? Ocorre a síntese de uma nova cadeia de DNA. Então, existe um conjunto de enzimas que vão estar presentes ali no processo que vão duplicar essa cadeia de RNA. Já na transcrição e na tradução, as informações que eu tenho aqui dos ácidos nucleotídeos, né, essas informações que estão na cadeia de DNA, elas vão ser transcritas, né, elas vão ser passadas para uma cadeia de RNA, que vai ser chamada de RNA mensageiro, no qual ele vai formar uma fita complementar à cadeia de DNA. Então, percebo que aqui eu tenho, nessa cadeia aqui no sentido 5' 3', essa cadeia de RNA aqui é complementar à cadeia de DNA. Ó, eu tenho aqui uma adenina
a complementar dela, a timina. Citosina, a guanina, citosina. A timina, a adenina. Citosina, guanina. Citosina, guanina. Adenina, uracil. Citosina, guanina. Guanina, citosina. Adenina, uracil. Então, vai se formando vai se copiando as informações que existem no DNA, e essas informações, a cada 3 nucleotídeos, vai se ligar a uma molécula de RNA transportador, que essas moléculas de RNA transportador, eles vão estar ligados a um aminoácido específico, e a partir disso ocorre a síntese da proteína. Tá? Então, ocorre a síntese da proteína, e essa união desses aminoácidos, né, vai se dar pela proteína que é chamada pelo ribossomo, né, que vai fazer com que essas moléculas ele vai passar sobre o RNA da mensageiro, vai permitir que os nucleotídeos aqui, que estão, os ácidos nucleicos que estão ligados na molécula do RNA transportador, eles se unam um com o outro, formando uma cadeia de polinucleotídeos, tá? Eu sei que é difícil falar e explicar isso, tá? É bem complicado de visualizar esse tipo de coisa. Como é que eu aprendi estudando isso? Lendo. E eu tinha, na época, quando eu fiz a graduação, fiz uma disciplina de genética, depois eu fiz umas outras disciplinas, eu tinha um CDzinho, um CD-ROM, que eu ganhei de um curso que eu fiz, ele tinha uma animação e mostrava o papel das enzimas, mostrava como o ribossomo funcionava, tudo. Só que, claro, isso foi em 2002, 2003, por aí, já faz um tempinho. Hoje tem muitos vídeos na internet que explicam o processo. Tá? E aí eu achei alguns vídeos que explicam melhor como ocorre o processo, tanto de duplicação do DNA, de replicação, quanto a transcrição, a tradução e a transcrição. Tá? Esses vídeos, eles estão eu deixei lá no Moodle, e eu vou deixar para vocês assistirem com calma. Tá? Eu não vou passar aqui, até porque ele fica travando na tela aqui para vocês. Tá? Então, eu vou deixar para vocês assistirem esse vídeo. Ele está bem explicado. Vocês podem ativar a legenda dele ele está em inglês, mas vocês têm como ativar a legenda em português. Ele tem legenda em português. Então, vocês podem ir acompanhando a explicação sobre o processo de duplicação e o processo de transcrição. Eu vou deixar no mudo para vocês assistirem, tá? Eu acho que vai ser bem mais fácil de entender se vocês virem o vídeo primeiro, para depois a gente discutir sobre transcrição, porque ele vai explicar a molécula do DNA abrindo, vai explicar a entrada da enzima, como vai ter os encaixes, então ele ajuda bastante a visualizar isso. Então, o que eu sugiro para vocês? Que vocês leiam o capítulo de livro, leiam o material, ou busquem na internet as informações como vocês acharem melhor, e aí, depois disso, vocês assistam o vídeo, para tentar visualizar aquilo que vocês leram, tá? Isso vai ajudar a melhorar a compreensão. E aí, depois, vocês vão ter que me explicar o que vocês viram no exercício, na atividade, para explicar a transcrição, a replicação, as etapas que estão ocorrendo. Tá? Se eu for aqui tentar ficar falando, não vai render. Precisa de um videozinho, precisa da modernidade do videozinho. Tá bom, pessoal? Tá? Tranquilo? O material, esses vídeos já estão no Moodle, tá? Eu vou até abrir o Moodle aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Ele está embaixo do vídeo da aula, né? Isso, está embaixo do vídeo da aula. É. Só que se vocês vão ver, ele não vai estar com talvez quando vocês abrirem, não vai estar com a legenda. Aí vocês têm que ir no YouTube ali para ativar a legenda. É. Tá? Mas tem a legenda em português, tem em português brasileiro até a legenda. Então tá bem fácil e tá bem explicadinho como faz a ação das enzimas, então tá bem explicado. Tá bom, pessoal? Já estamos 13h28, eu tenho reunião às 4h, então vamos ver uns produtor de lúpulo ali lá para fazer umas atividades. O pessoal das engenharia de alimentos lá. Então tá, pessoal. Vocês estão com alguma dúvida, alguma coisa?
Tá tranquilo, Tá professor. tranquilo? É? Surgindo, tá, a show gente de bola. bota lá no grupo, né? Isso. Tendo dúvida, vocês perguntam, mandam lá no grupo. E aí a gente vai discutindo. Ok. Tá bom? E aí, só lembrando que próxima aula a gente não vai ter aula síncrona, só vai ser aula assíncrona, tá? Eu tenho uma reunião, 1h30 lá no GT lá que não deu para trocar de horário e acabei. Mas a aula é Gravado lá, né? É gravado, né? É o material gravado. E aí aproveitem o horário da tarde para fazer atividade. Assistam o vídeo, já que vocês iam o tempo para atividade síncrona, então usem o tempo para assistir o vídeo e tentar fazer atividade. Tá? Aproveitar esse tempo aí. Beleza. Falou, pessoal? Falou. Professor. Tchau, tchau, professor. Tchau. Tchau. Então, Obrigado, tchau. Tchau.